Então, irmãos, quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Gálatas, é justamente porque ali havia um grupo de judaizantes que procurava fazer com que os gálatas, novos convertidos a Cristo, abandonassem a sã doutrina e se voltassem contra Paulo. E eles exigiam que esses novos convertidos fossem circuncidados. E dentre outras coisas do guardar da lei judaica. Coloca em Gálatas 5, do 2 ao 6. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Nós vamos sempre observar que o ser humano ele quer participar de alguma forma na sua salvação. Ele quer ter o mérito de agregar as obras dele ao sacrifício de Jesus. Coloca no capítulo 6, versículo 12 e 15. 12 ao 15. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem do corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Nova criatura em Cristo Jesus. O interessante aqui é que nós observamos aquela velha e conhecida hipocrisia por parte desses judaizantes. Porque o texto diz que nem mesmo eles cumpriam tais obrigações. Eles exigiam para serem bem vistos, para não serem perseguidos por causa da cruz, mas não praticavam aquilo que exigiam, aquilo que ensinavam. E nós sabemos que Paulo, ele pregou o evangelho aos Gálatas e ele fundou ali. É bem comum nos nossos dias a gente ver isso, né? Alguns vão, plantam e vêm outros e querem colher, né? Então Paulo, irmãos, ele pregou aos Gálatas, fundou ali uma congregação. Porém, quando Paulo vai embora, os judaizantes que eram judeus, e esses judaizantes, eles creram no Messias, irmãos. No entanto, eles pregavam que era necessário a esses novos convertidos, que havia necessidade de guardar a lei, que não havia uma necessidade de eles abandonarem a lei mosaica. Ou seja, eles desfaziam tudo o que o apóstolo Paulo havia pregado antes. E o que nos chama a atenção é que o povo, irmãos, os gálatas, eles estavam dando ouvidos a tais ensinamentos. Eles estavam recebendo esses ensinamentos contrários a que Paulo, que havia fundado aquela igreja, que havia os instruídos,
eles estavam deixando para trás toda a instrução do apóstolo e recebendo a instrução errônea dos judaizantes. E eu queria até fazer uma aplicação aqui para os nossos dias, porque a gente está vivendo um momento da igreja evangélica brasileira nas suas variadas ramificações, principalmente no meio neopentecostal, que a gente tem vários elementos dos cultos judaicos introduzidos no meio da igreja. A gente vai desde a Arca da Aliança, a gente vai a vestes sacerdotais, objetos ungidos, guardado sábado, e dentre outras doutrinas como a da Trindade. E essas denominações, irmãos, eles até falam de Jesus, mas há tempos Jesus deixou de ser o centro do que eles pregam. Eles usam todas essas artimanhas para que o povo permaneça ali como estão, que não haja mudança de vida. O importante é o povo estar ali recebendo um evangelho que não é o de Jesus Cristo, mas o importante é estar ali. O povo está focado em algo que não vai o salvar, mas o importante é estar com aquela denominação cheia. E então Paulo ele escreve, irmãos, principalmente a fim de instruí-los, lembrá-los acerca do verdadeiro evangelho. E se tem uma coisa para a qual nós temos a memória curta, irmãos, é de lembrar a condição que nós nos encontrávamos antes de Cristo. Nós esquecemos que nós estávamos condenados, que não existia esperança nenhuma, que o nosso destino era o inferno. A gente estava caminhando. A gente não estava nem caminhando, a gente já estava lá, né? Então Cristo ele nos resgatou. Então Paulo ele escreve para lembrar o povo destas coisas. Coloca em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Volta no anterior. Pronto. Aqui está o apóstolo Paulo, trazendo à memória do povo qual era o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E Paulo se admirava, irmãos, de como aquele povo tão depressa tinha esquecido as suas instruções e tinha sido tão receptível a uma doutrina que não vinha da parte do Senhor Jesus. Coloca no capítulo 4, verso 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Paulo os lembra, irmãos, que o evangelho pregado por ele não tem origem em homens. E aí o apóstolo ele diz: olha, vocês estão voltando às mesmas práticas, vocês estão guardando os mesmos ensinos, os dias, as datas especiais. Qual o problema de vocês? Por que esquecem tão depressa a cruz de Cristo? Coloca em Gálatas 5:7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade?
Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O povo é desobediente. Isso é uma coisa certa. Ele espera qualquer brecha para ir contra aquilo que o Senhor ensinou, para ir contra aquilo que o Senhor estabeleceu. E quando essa brecha ela é boa para nós, aí que nós agarramos com todas as vontades. Coloca em Gálatas capítulo 1, do 10 ao 17.